Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz, glória a Deus. Espero que estejam todos bem, para a graça do nosso Deus. Você é muito bem-vindo, queridos. Todos sois muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o Grande Momento, para a glória de Deus. Amém. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, receba aí o nosso abraço, o nosso cumprimento. Se você já faz parte do canal da mesma maneira, queridos, todos sois abençoados pelo nosso Deus. Que Deus derrame bênçãos sem medidas sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém? Eu sou Marconi Aquino. Você está, queridos, no canal Grande Momento de aprender mais de Deus e sempre da sua palavra. Espírito Santo, que o Senhor nos dê sabedoria e nos dê discernimento para que possamos elucidar uma palavra maravilhosa, para que possamos elucidar, não, porque quem elucida é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, queridos. Nós somos apenas canais que o Senhor usa para abençoar. Amém? Hoje eu quero trazer uma palavra maravilhosa. Ao final, queridos, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero compartilhar uma palavra hoje com vocês maravilhosa, queridos, porque o mundo hoje, muitos espíritos têm operado no meio das igrejas, no meio do povo, em toda a humanidade, queridos. Isso foi no início dos tempos, isso foi no meados do tempo, isso foi na Idade Média, isso é nos dias de hoje, é atual, atualíssimo, esse grande problema, queridos, que temos. Os espíritos malignos se infiltram no meio do povo de Deus, se infiltram no meio das comunidades, no meio do povo, no meio da sociedade. E muitas vezes você fica se perguntando, mas como saber qual é o Espírito de Deus e qual é o Espírito do Anticristo? Queridos, é bom saber. Então, quero trazer essa palavra para que venhamos tirar essas dúvidas. Amém? Um pouquinho só para que possamos aprender um pouco mais em nome de Jesus, para que você esteja alerta e jamais venha ser enganado. Amém? Então, vamos lá. Se você estiver aí com a sua Bíblia, Efésios. Vamos lá no livro de Efésios, no capítulo 5 de Efésios. Estiver aí no seu celular, estiver aí no seu tablet, não sei se você estiver sem nenhum deles aí, quando você tiver oportunidade, aí você vai estudar em nome de Jesus. Efésios capítulo 5, vamos pegar aqui a partir do verso 3, que diz assim, o fruto da luz e as obras das trevas. Então, como eu acabei de dizer, que eles existem. Não adianta a gente muitas vezes desacreditar que não existe. Existe sim o fruto das trevas operando e o fruto da luz. Ou seja, o fruto da luz e o fruto das trevas. Aí diz assim o verso 3, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Ou seja, os separados, querido, desse tipo de prática. Aí continuando ele diz, nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarriço, ou coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane, por isso que eu trago essa palavra, queridos, olha só. Muitas vidas têm sido enganadas, queridos, muitas vezes até pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas que abaixaram a guarda e se deixaram dissimular por esses ensinamentos demoníacos. Diz aqui, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Continuando, ele diz, portanto, verso 7, não sejais participantes com eles. Olha só que eles temos que fugir disso. O verso 8, pois outrora, ou seja, nos tempos passados, queridos, tanto eu como você, não conheço a sua vida, mas eu conheço a minha vida e os passos que dei outrora, e sei que não tem nada, queridos, que venha muitas vezes só para me envergonhar. E diz assim, ó, pois outrora erais trevas. Eu era trevas, querido, no passado. Essa é a verdade. Porém, agora sois luz, mas agora sou luz no Senhor. Oh, glória a Deus, porque Ele me libertou, Ele nos libertou, querido. Pois agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. E como é que anda um filho da luz, querido? Será que um filho da luz anda com palavra torpe, cheio de piadas indecentes? Será que um filho da luz anda cheio de dissimulação, cheio de fofoca, fuxico, no meio das rodas dos escarnecedores? Será que o filho da luz anda assim, queridos? Será que o filho da luz é muitas vezes injusto? Será que ele é uma pessoa que pratica a justiça? Eu creio que sim, queridos. Então, filhos da luz anda assim. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Oh, aleluias. Olha aí o que o fruto da luz consiste, ó. Bondade,
justiça e verdade. Aí continua, diz o verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices, verso 11, das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Além de não participarmos, queridos, temos que reprovar. Verdade. Diz aqui, ó, mas, não sejais cúmplices infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Verso 12, porque o que eles fazem em oculto, ou seja, nas escondidas, queridos, só referir é vergonha. As práticas, muitas vezes, queridos, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ou seja, as minhas obras do passado eram trevas, queridos. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo veio através do seu poder, do Espírito Santo, e me resgatou, todas as minhas obras agora passam a ser luz. Glória a Deus, que maravilha, queridos. Isso não é só para mim, não. Esse privilégio não é só meu, não, queridos, é seu também. Você que está aí do outro lado, se você ainda não conhece esse Senhor, aceite-o em nome de Jesus como seu único e suficiente Salvador. Estenda a mão para ele e diga, Senhor, eu te aceito. E a partir desse momento eu quero viver contigo, praticando as obras da luz. Queridos. Verso 14, pelo que diz, olha só, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Por isso que eu gosto de dizer sempre, queridos, muitas vezes as pessoas andam neste mundo achando que estão vivas, achando que estão curtindo a vida, se gastando a sua vida, se desgastando, muitas vezes nas orgias, nas bebedices, gastando dinheiro que não tem, se endividando muitas vezes, agiotas e um monte de coisas, queridos. E ele disse aqui, ó, desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos. Se você está nesse tipo de vida, queridos, se embriagando, se embebedando, gastando dinheiro que não tem, muitas vezes com cigarros caros, muitas vezes sem ter de onde tirar, queridos. Estragando a sua saúde, acabando com a sua saúde. Você não está vivo, você está dormindo o sono da morte. Sinto muito te dizer isso, mas essa é a verdade, porque diz aqui, ó, desperta. Essa palavra é para mim, é para você. Desperta, ó, tu que dorme. Levanta de entre os mortos. Ou seja, muitas vezes a pessoa está morta nesse tipo de vida. E Cristo te iluminará quando você erguer as mãos a Ele e dizer, eu te aceito como meu único suficiente Salvador a partir de agora. Renuncio todos os projetos, tudo que fiz, tudo que andei servindo, renuncio hoje, nesse momento. E a partir de agora, meu Senhor, eu quero ser teu. Aí você não vai estar mais no meio desses aqui que estão mortos, queridos. Porque viver no cigarro, na cachaça, na cerveja, no uísque, nas drogas, é estar morto. Você está morto. Todos que estão nesse tipo de vida estão mortos, mas acham que estão vivos. Portanto, verso 15, portanto, vede prudentemente como andais. Fique alerta, queridos. Portanto, vede prudentemente, com prudência, como andais, não como nércios, ou seja, sendo enganados, brutalizados, e sim como sábios. Sábio, querido, aquela pessoa que sabe se portar, sabe conversar, sabe falar, sabe agir, sabe orar, pedindo a Deus sabedoria quando a situação pedir, muitas vezes. E diz aqui, ó, mas andai não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Essa é a palavra de Deus. Agora eu quero ir um pouquinho aqui, queridos. Vamos lá, um pouquinho para frente, vamos lá em 1 João. Complemento dessa palavra para encerrarmos o vídeo. Diz aqui, ó, João capítulo 4. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Está vendo aí? Muitas vezes a pessoa, não, mas não existe isso não, isso muitas vezes é conversa. Está aqui, ó, os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Existem falsos profetas, queridos, disseminando aí palavras mentirosas, palavras falsas. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, e dá ordem a Deus para que Deus faça isso, eu determino isso, aquilo, outro. Cuidado com essas conversas, querido. Cuidado com esse negócio de evangelho triunfalista, principalmente no início de ano. Quando você vai conquistar, esse ano vai ser o ano da conquista, esse ano vai ser o ano disso, o ano daquilo. Querido, se nós não trabalharmos, não colocarmos a nossa mão na massa, se não pedirmos a Deus sabedoria, saúde para estarmos muitas vezes trabalhando através progredindo através do trabalho, tudo vãs conversas, vãs conversações.
Esse negócio de você vai ter isso, você vai ter aquilo. Vai. Se você muitas vezes lutar para ter, de mão beijada, querido, do céu, só cai chuva e no momento certo. Diz assim, ó, amados, não deis crédito, olha aí. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Tem espíritos mentirosos, quer dizer, em todos os lugares. Antes provai os espíritos. Mas, irmão, como é que eu vou provar o espírito? Vamos ver se procedem de Deus, ou seja, o Espírito Santo está trabalhando, quer dizer, é o nosso consolador. Mas também tem espíritos malignos, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Ou seja, em todos os lugares tem aqueles que são de Deus, que são cheios do Espírito Santo, mas também tem aqueles que são cheios de demônios, de palavras mentirosas e falsas para destruição. Diz aqui, ó, nisto conheceis o Espírito de Deus. E como é que eu conheço o Espírito de Deus, irmão Marconi? Está aqui, ó. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Se a pessoa aceita que Jesus Cristo veio a este mundo como homem, morreu na cruz, ressuscitou, está no céu à destra de Deus, e o Espírito Consolador está aqui no meio de nós, esse é de Deus, queridos. Mas vamos ver o que não confessa? E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Você já viu aquelas pessoas? Jesus Cristo foi um profeta. Jesus Cristo foi um homem sábio quando veio por este mundo, uma pessoa que era amorosa, que amava as pessoas, que andava neste mundo, mas era só um homem comum, mas era um sábio, um profeta. Quando você escuta essa conversa, caia fora, demônio falando na boca dessa pessoa. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo. Está aqui, ó. Este é o espírito do anticristo. Quer que eu te mostre aqui, queridos? Aqui, ó, que eu estou lendo, para que fique bem claro. Está aí, ó. Essas páginas, essa marcada aí, ó. Quer dizer a verdade. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Como você conhece o Espírito de Deus? Voltando, todo espírito que confessa Jesus Cristo como veio em carne é de Deus, ou seja, aceita que ele veio e morreu por nós na cruz do Calvário. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo que já age neste mundo. A respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, queridos, apesar de não ter sido manifestado ainda, mas ele já está presente. As atitudes do mundo hoje, você vê, você consegue sentir nas palavras das pessoas. Que Jesus que nada, que negócio de crente que nada, que negócio de palavra, que verdade que nada. A verdade depende do momento, depende da situação, né? Quando você vê essas conversas, espírito do anticristo falando na boca dessas pessoas. Isso é em televisão, isso é em canais de YouTube, isso é em todos os lugares, queridos. Quando você vê uma pessoa, por mais que seja intelectual, falando desse tipo de situação, que não acredita em Deus, que isso tudo é bobagem, o espírito do anticristo falando através delas. É assim que ele já está agindo neste mundo. Ele vai se manifestar como ser humano, ele vai vir em uma pessoa, mas ainda não chegou. Mas diz a palavra do Senhor a respeito do qual tendes ouvido que vem. Ele vem, o anticristo virá, queridos. E presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus. Olha só que maravilha. Tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós, ou seja, aquele que está em nós é muito maior, queridos, do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, ou seja, eles fazem, que agem da forma que o mundo vai levando aí, as concupiscências, as vontades, o modismo. Hoje tudo é permitido, o importante é ser feliz. Já ouviu isso por aí? O espírito do anticristo falando nessas bocas, queridos. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo. Tudo que é desse mundão aí, quer dizer, é com eles mesmos. Vai se iniciar agora um período aí de carnaval, queridos. Cuidado, seja vigilante, caia fora. Festa da carne. O anticristo adora, querido, porque ele é carnal. E diz aqui, ó, eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O mundo ama, querido, quando alguém chega na televisão, nos programas, e diz, não, a verdade é relativa.
Temos que viver, temos que curtir, o importante é ser feliz. Temos que amar, amor ao próximo e tal. O amor ao próximo, queridos, não é esse tipo de amor aí, não. Nós somos de Deus, verso 6, para encerrarmos. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Não adianta você imaginar que você vai chegar em determinados locais, às vezes você chega a assistir esses programas de televisão, onde muitas vezes o crente vai lá, muitas vezes achando que vai conseguir chegar lá, que ele é dominado, entra no tipo de assunto, de conversa, e acaba aceitando e corroborando com tudo aquilo que eles falam de errado. É ou não é verdade, queridos? Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem vai ouvir a sua palavra, das coisas de Deus? Somente aqueles que também têm o Espírito de Deus, querido. Do contrário, não vão querer ouvir, não. Vão muitas vezes até querer te expulsar do local. Diz aqui, ó, ele nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus, não nos ouve. Não vai te ouvir de forma nenhuma. Você acha que esse vídeo que eu estou gravando aqui agora, muitas pessoas vão abrir e vão ver, quando perceber que fala do nosso Deus, que ele vai correr fora. Sabe como aquela água benta, muitas vezes nos filmes de vampiro, que tem aquela água benta que joga na vampiro e ele sai desesperado? Muitas vezes é assim mesmo, querido. Quando a pessoa escuta falar de Deus, ela sai fora. Ela não suporta, porque as trevas que está nela não suporta a luz, a não ser que ela se liberte e dê lugar para a luz, para que a luz transforme a vida dela. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Se você falou com alguém e ele não te deu ouvido, não quer saber, ali está o espírito do erro, o espírito do anticristo. Mas se você chega para a pessoa, começa a conversar com ela, e ela começa a te dar ouvido, e muitas vezes enche os olhos de lágrima, muitas vezes não tem força ainda para dar um passo para Jesus, mas a semente já está sendo plantada no coração dela. Tenha toda certeza que mais cedo ou mais tarde, através da sua palavra, aquela sementezinha que você colocou no coração daquela pessoa, ela já está propícia a se entregar a Jesus. Não desista, não desanime, continue fazendo a obra de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz. Uma rica, maravilhosa oportunidade eu creio que o Senhor nos dará para estarmos aqui novamente com mais um vídeo em nome de Jesus. Abraço, queridos.